Estevão, e a lição aqui já está nos falando a respeito dele, que é um mártir avivado. Então, o texto que nós encontramos aqui, a verdade prática, por intermédio da graça de Deus, o cristão pode ser fiel a Cristo até na morte e contemplar a sua glória. E nós vamos ver nessa manhã a respeito de Estevão, o quão glorioso foi isso, que nós podemos ver que mesmo com toda a situação que ele enfrentou, ele permaneceu fiel ao Senhor. E quando o crente é fiel, mesmo quando ele sofre as afrontas, mesmo quando ele é perseguido, é um momento de glória, porque nós vemos no final, quando ele é apedrejado, ele contempla Jesus em pé no seu trono olhando. Então é o momento que o Senhor se levanta para contemplar os seus servos, né, da sua fidelidade. Podemos passar a próxima. Então, quem foi Estevão? Próximo. Nós vamos encontrar ali, e eu quero que os irmãos possam estar com as suas Bíblias abertas no livro de Atos, a partir do capítulo 6, que nós vamos estar fazendo algumas referências. Pode passar a próxima? Nós vamos ter como base aqui Atos no capítulo 6, versículo 5. Nós vamos encontrar quem era Estevão. Nós vamos, a partir do 3, nós vamos entender que, a partir do versículo 3, Atos 6 e 3, nós vamos encontrar quem era Estevão. Quem pode ler para nós Atos 3, aliás, capítulo 6, versículo 3? Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Agora pode ler para nós o 5. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Obrigada. Então nós temos aqui, primeiro, quem foi Estevão? Nós temos que entender que o contexto onde Estevão aparece nas Escrituras é um momento de princípio da igreja. Nós não temos a igreja ainda como chamada igreja ou chamados cristãos. Até aqui nós temos judeus que seguiam a Cristo, e nós vamos ver que eles vão ser chamados de cristãos só a partir do ano 70 na Antioquia. Então até então eles estão falando, proclamando verdades que eles aprenderam com Jesus e anunciando o seu povo. E nós vemos que muitos judeus, alguns deles helenistas, eles estão se convertendo, eles estão aceitando a Cristo. E a igreja também tinha um papel social nessa época, que era o cuidado, muitas vezes, com as viúvas. E muitos desses judeus, esses helenistas, ou alguns irmãos, algumas viúvas que provinham não de linhagem judaica, não estavam sendo bem assistidas. Estava havendo uma divergência na igreja. Então, para resolver essa questão, os discípulos determinaram ali que haveriam 2 segmentos: o segmento dos apóstolos, que se preocupariam em pregar a mensagem, se debruçariam mais para o estudo da palavra, o ensino, e também elegeriam aqui os diáconos, que nada mais, diáconos aqui, ou diaconia, significa servir. Eram pessoas que serviam a igreja. E nós vemos que o primeiro que encabeça essa listagem, que foi chamado para servir, aqui é Estevão. Então, quem é Estevão? Um dos 7 escolhidos para supervisionar a distribuição dos alimentos aos citados, esse diácono. Então, primeiro ele tinha esse papel de diácono, que era de servir. E se nós vamos nos colocar dentro desse aspecto, todos nós somos chamados para servir. Ministrar, a palavra ministério, ministrar, ele quer dizer servir. Então, quando nós falamos, eu sou ministro do Evangelho, nada mais é do que alguém que está servindo a igreja. Então, muitos às vezes acham tão importante a titulação, e eu já falei aqui a respeito do que é o ministro que Paulo se refere. Que o ministro que Paulo se refere é aquele, o Bereta, que era o remador da galés, que eram embarcações fenícias, e no último andar abaixo
estavam ali os remadores daquela galera. E eles tinham que remar e remavam num compasso. E a partir do momento que eles desciam para o terceiro porão, eles sabiam que eles iam sair lá só depois da morte. E Paulo nos compara, quando ele fala em ministros, ele se refere a esse peregrino, ou seja, aquele que vai remar até morrer. Então nós somos primeiro chamados para servir, chamados para remar, chamados para servir a igreja, para servir o corpo, até o dia da nossa partida. Então, Estevão, ele foi chamado para servir. Ele era também, já coloquei ali, um evangelista. Não só ele servia a igreja, como ele atua no ministério de evangelizar, de proclamar a palavra. Nós vamos ver no seu discurso, quando ele se levanta para falar aqui, ou seja, quando ele fala perante os seus acusadores, a sua palavra é uma palavra dura e uma palavra firme. Eu creio que se Estevão talvez não tivesse sido martirizado, ele talvez tivesse o mesmo ministério semelhante ao apóstolo Paulo, pela dureza das suas palavras e pela firmeza com que ele agia falando a respeito de Cristo. Em segundo lugar aqui, eu acho que é muito importante as qualidades de Estevão. Em primeiro encabeça as qualidades, a palavra ali, ou qualidade, boa reputação. E isso é muito importante para todo aquele que serve o Senhor. Ele, quando dizia que nós devemos cuidar do nosso caráter, que Deus cuida da nossa reputação. Agora, a reputação, ela não é só aquilo que eu acho de mim mesmo, ou que alguém acha. É tudo aquilo que os outros aí fora, muitas vezes, estão testemunhando. Então, nada mais é do que o seu bom testemunho. Então, primeira característica de Estevão era o seu bom testemunho. Ele não tinha só um bom testemunho perante os irmãos da sua congregação, ele tinha um bom testemunho também para os que estão aí fora. Porque nós vamos ver se repetindo essa expressão de boa reputação. E hoje há uma coisa muito importante que nós devemos cuidar. Nós, na reunião dos departamentos, o pastor Moisés falava a respeito do ministério, que é como um cristal, que nós temos que tomar muito cuidado. E realmente todo aquele que ministra a palavra do Senhor, todo aquele que tem o seu trabalho na obra de Deus, ou qualquer que seja de nós que tenhamos, e todos nós temos uma função no reino dos céus, irmãos. Muitos dizem assim, eu não quero fazer nada, eu quero ser só um membro de banco. Bom, membro de banco é prego parafuso. Nós não podemos nos colocar como membros de banco. Nós somos chamados. Agora, se nós somos chamados, e dentro da diversidade dos ministérios que nós encontramos no livro de Efésios, que Ele mesmo deu, nós percebemos que não só dentro dos ministérios, mas também nós temos os dons de serviço. E esses dons de serviço podem e devem ser utilizados na igreja do Senhor. Então nós, embora nós podemos dizer, e às vezes a pessoa imagina assim, olha, eu só tenho ministério secular pregando, e na verdade não é isso. Nós somos chamados em primeiro lugar para servir ao Senhor. Então, se servir a Deus, se ter um ministério, significa desempenhar os dons de serviço que o Senhor nos deu para servir, eu também estou desempenhando algo em prol do reino dos céus. Então, eu também tenho que ter uma boa reputação. Até quando eu alcanço um copo d'água, a palavra do Senhor diz no Evangelho de Mateus, se eu alcançar um copo d'água para um profeta na qualidade de profeta, eu também vou receber esse galardão. Porque eu exercitei um dom, ou trabalhei em serviço, um dom de servir. Então, dentro dos dons de serviço, nós encontramos ensinar, exortar, consolar, ministrar. Também encontramos servir, atender aos irmãos, aqueles que precisam. Então, você não necessita estar aqui na frente só pregando a palavra, ou dando o ensino da palavra de Deus, para dizer que tem um chamado do Senhor na sua obra. Todos nós, toda a igreja é chamada. E todos nós somos chamados a pregar o Evangelho. Então, a forma como que Deus vai usar, e ele dizia no Paulo na sua última aula, Deus não vai tirar nossas características, assim como ele não tirou a característica de Pedro, mas aperfeiçoa dentro das características que nós construímos aquilo que ele quer trabalhar. Por isso, irmão, que nós nunca vamos ser iguais. Nunca ninguém vai chegar aqui de um jeito e vai pregar dessa maneira, e eu tenho que comparar com o irmão, com a irmã que está pregando. Não, cada um é individual, e na sua individualidade Deus usa para alcançar os corações. E tudo é para o corpo crescer, não é para mim, não é para o indivíduo, mas para a igreja como um todo. Então nós vemos aqui, das qualidades que tem, o primeiro, ele tem boa reputação.
daí vamos encontrar o que mais? Sabedoria. A sabedoria não é um conhecimento. Você pode adquirir conhecimento e não ter sabedoria. A sabedoria é a maneira como você vai comunicar esse conhecimento. Porque às vezes tem pessoas que têm muito conhecimento, mas não têm sabedoria. Essa pessoa vai dar um conselho e essa pessoa pode ter um grande conhecimento, mas não consegue fazer um bom aconselhamento porque ela não tem a sabedoria. Assim como tem pessoas que não têm grande conhecimento, pessoas talvez iletradas, que não tiveram uma formação acadêmica, mas que sentam. Você gosta de sentar para escutar? Eu gostava muito de escutar os irmãos antigos, que quando eu me converti já eram de cabelinhos brancos, mas eu adorava sentar para escutar aqueles irmãos testemunhando da palavra de Deus, os milagres que Deus havia feito, porque tinha uma grande sabedoria naquela fala. Então, nem sempre nós vamos ver pessoas que tenham conhecimento e que tenham sabedoria. Isso é muito importante definir. Graça, nós vemos que ele é alguém cheio de graça do Senhor, é alguém que tem a graça de Deus, e aquele que tem a graça do Senhor na sua vida é visível dentro da sua ação, é uma pessoa cheia da unção do Espírito Santo. Ele é cheio do Espírito Santo, e a Bíblia vai se referir várias vezes. Aliás, no livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver se repetindo essa expressão diversas vezes, e foram cheios do Espírito Santo. Por isso que a igreja apostólica foi uma igreja muito avivada, cheia do Espírito Santo e fé. Era alguém que tinha fé para falar, para agir, conhecendo então aquele que o chamou. Nós vamos ver que ele é um líder reconhecido e destacado. Tanto que ele foi reconhecido pelas suas qualidades. Dentre a eleição dos diáconos para servir, ele é o que encabeça. Geralmente aquele que vem primeiro, quando ele é citado, quando há uma citação de nomes nos textos bíblicos, aquela pessoa que tem o seu nome vindo primeiro é a pessoa que é de maior importância, ou aquele que veio primeiro. Então ele é o primeiro chamado aqui para servir, devido a esse bom testemunho, essa boa reputação, esse homem cheio do Espírito Santo, cheio de fé, cheio de sabedoria, cheio de graça. Ele é destacado, ele é chamado, ele é um líder reconhecido. Ele é corajoso, porque nós vamos ver que quando ele fala o seu sermão, quando ele enfrenta aqui, quando ele se levanta para falar, quando ele se coloca aqui para falar, ele é um homem que tem coragem, porque ele vai falar aqui perante os judeus, ele vai falar perante o povo aqui, e vai manter a sua coragem. E ele, em nenhum momento, ele retrocedeu. Ele disse: não, peraí, que está escrito assim, mas talvez essa interpretação bíblica seja um pouquinho diferente. Deus te ama, não precisa confessar pecado, não precisa vem como está e fique como entrou. Não, ele não negocia a palavra, ele segue firme, e ainda mais, ele segue ainda falando a respeito daquele povo, denunciando a apostasia do povo judeu, daquilo que o povo na sua história toda fez, e também a respeito da morte de Cristo, da responsabilidade. Então ele foi corajoso. E também nós vamos ver que ele teve um coração perdoador. Hoje em dia é tão difícil, nós expressarmos esse amor que o Senhor nos ensina na sua palavra. E quando nós falamos em amor, sabemos que na igreja nós temos esse amor de irmãos, mas nós precisamos ter o amor de Deus, que é aquele amor incondicional. E é tão difícil, que como carne a gente não tem isso. Precisa muita graça de Deus para tu amar muitas vezes as pessoas que te ofendem, que te falam palavras que entristecem o coração. Dentro de uma mesma família, dentro de uma casa, muitas vezes acontecem situações assim, que um fala uma palavra, um entendeu diferente, ou até mesmo uma palavra que agride, e nós temos que ter um coração perdoador. Por isso que a palavra do Senhor nos diz: não se põe o sol sobre a vossa ira, porque o coração irado vai produzir raiz de amargura, e muitas vezes o inimigo se aproveita, é uma brecha que Satanás muitas vezes entra, enche teu coração, e é tão difícil depois, Então, o mais importante é colocar os pés do Senhor, e foi o que Estevão estava fazendo. Ele estava ali, frente
rente à sua morte, estava entregando aos pés do Senhor, Pai, não lhes impute desse pecado. Ele estava perdoando aqueles que estavam, eles não estavam ofendendo Estevão. Eles não estavam dizendo para ele que tipo de pregador ele era, não ofenderam a sua conduta moral, não, eles apedrejaram de morte. E na morte Estevão perdoou os seus acusadores. Nós vamos ver que ele é um mestre defensor da fé e da palavra genuína e avivável. Então nós temos aqui o surgimento do primeiro apologista. Os apologistas eram chamados defensores da fé. Nós vamos ver muito falar dos apologistas na história da igreja, nos pais da fé, ou seja, os pais da igreja, que eu chamo de o período após o período apostólico. Após a morte de João, então se levantam muitos que nós chamamos de pais da igreja, ou período em que muitos apologistas, inclusive muitos deles eram discípulos de João, que se levantaram escrevendo e defendendo a fé. Foram os que defenderam aquilo que estava escrito na palavra do Senhor, confirmaram as doutrinas, confirmaram aquilo que era ensinado para a igreja e que vem com o passar do tempo chegando até nós. Então, graças a esses irmãos que o Senhor levantou como defensores da fé, a palavra chega até nós e o conhecimento da palavra do Senhor também chega até nós. Então, Deus levanta defensores. Deus precisa de defesa, não precisa de alguém que defenda. Deus é Deus. Agora, nós precisamos nos levantar como apologistas, defensores da fé, defensores da palavra de Deus. Muitos temos que valorizar o ministério profético. O que é o ministério profético? É aquele realmente que é o defensor da palavra, é aquele que zela pela palavra. Não é só aquele que tem, que pode ter também, mas não é aquele que tem o dom de profetizar. Não, o ministério profético é aquele que ama a palavra de Deus, aquele que zela pela palavra, aquele que a vida dele é zelar pela palavra de Deus. E precisamos de ministérios proféticos que zelem pela palavra de Deus, porque hoje, irmãos, você tem uma grande dificuldade de estudo. Antigamente, quando nós íamos estudar, isso eu não digo há muitos anos atrás, não, tipo, há cerca de 10 anos atrás, 15 anos atrás, quando você precisava buscar conhecimento, buscar entendimento a respeito, inclusive conhecimento bíblico, teológico, você precisava do livro físico, você precisava ler, e lia não uma folha, lia do começo ao fim, porque um livro se entende quando a gente lê, não uma página, mas todo, para entender o contexto, o que está sendo passado. Você precisava buscar muito atrás. Hoje, você tem, por um lado, as facilidades das mídias digitais, dos meios de comunicação. Você entra na internet, você consegue baixar livros, inclusive livros inteiros em PDF para fazer uma leitura, mas muitos vão buscar recortes, porque eu vou muitas vezes buscar alguém que fez um resumo da interpretação daquele autor, ou alguém que achou que era uma maneira que está falando, está ensinando. E aí nós temos que tomar muito cuidado por um grande risco de nós estarmos caindo em ver heresias. Por isso que nós precisamos ter um filtro, irmãos. Não é tudo que a gente escuta de pessoas que levantam para falar eu sou de Deus, eu sou servo do Senhor, que nós precisamos aceitar. Nós sabemos que estamos numa denominação, somos primeiro a da Igreja do Senhor, a Igreja Universal de Cristo, conhecedores da palavra do Senhor, e precisamos conhecer e prosseguir em conhecer a palavra de Deus, mas nós estamos em uma denominação que também possui seu credo e precisamos estar de acordo com o lugar onde nós estamos. Então, não é pegar muitas vezes um vídeo de alguém que teve uma interpretação X e aplicar para a minha vida. Porque eu acho que é alguém de Deus que está falando aqui. E muitas vezes as pessoas buscam, é que nem um restaurante, você vai de acordo com o cardápio. Se o cardápio não está de acordo, você troca de restaurante. E aí você assiste um vídeo de acordo com o cardápio. Se aquela palavra não está me confrontando, eu troco aquela palavra ali, porque não é de acordo com o meu pensamento. E a palavra do Senhor não é assim, não tem um achismo, eu acho que é isso, não. A palavra do Senhor nos tem ferramentas para entender aquilo
que ela quer nos passar. Por isso que nós precisamos de defensores da fé, apologistas, aqueles que defendam a palavra genuína e verdadeira, sem mistura, sem complemento. E é dela que nós precisamos, porque é a palavra que limpa, é a palavra que vai produzir salvação, é a palavra que vai produzir, através da ação do Espírito Santo no coração, que vai produzir a conversão. E aqui eu volto a afirmar, irmãos, às vezes a gente se preocupa, nós não somos chamados para converter ninguém. Quem converte no Espírito Santo, nós somos chamados para falar, para defender a fé, nós somos chamados para pregar, nós somos chamados para servir. Quem vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Por isso que tem que ser alguém cheio do Espírito Santo, avivado, defensor da fé, assim como nós vemos as características de Estevão. Ele é o primeiro mártir da igreja. Até então a igreja estava em Jerusalém. Nós estamos vendo um conflito que está acontecendo. Como que essa igreja está tratando? As viúvas judias estão tendo um tratamento e as outras que não são judias, até algumas helenistas ali, alguns que estão se convertendo, estão tendo um tratamento diferenciado. E é essa a questão. Por isso que nós temos aqui a lição dos diáconos, então, para servir a igreja como um todo, sem diferença. E aqui nós temos que pensar no princípio dessa igreja. Qual o princípio da igreja apostólica? Em primeiro lugar, são pregadores cheios do Espírito Santo. Nós vemos a igreja começando o Pentecostes através da unção do Espírito Santo, cheia do Espírito Santo. A unção como uma capacitação. Certa vez perguntaram para um pastor o que significava a unção, e ele responde: eu não sei o que é unção, eu só sei que unção, outros não. Nós precisamos ter essa busca do Senhor, essa capacitação, esse estar cheio do Espírito Santo. E isso, irmão, essa busca genuína e verdadeira, você não tem como fazer de conta. Ou você é, ou você não é. Por isso que o Senhor nos chama para sermos também avivados. E só um mártir avivado daria a sua vida pela causa. Estevão aqui inaugura a perseguição à igreja. E essa perseguição que acontece aqui a partir de Estevão vai fazer com que a igreja saia de Jerusalém. Porque quando Jesus dá o id, quando Jesus fala para a igreja: mas recebereis poder que é viver sobre vós e sereis testemunhas aonde? Em Jerusalém, a Judéia, Samaria e até os confins da terra. E aí nós vamos ver homens que, irados, por exemplo, João que é o apóstolo do amor, que uma vez que ele teve irado com os irmãos samarítanos, disse: ó Jesus, deixa eu plantar e pedir fogo do céu para destruir esses samaritanos. Agora ele vai para Samaria realmente e desce fogo do céu para os samaritanos. Então, a transformação dessa pessoa, de alguém que era rancoroso, como o apóstolo João, chamado apóstolo do amor, agora com o coração amando os seus irmãos, amando os seus perseguidores. Isso é diferencial da igreja. Essa é a característica dessa igreja apostólica. Uma igreja que sai das quatro paredes, sai de Jerusalém. A perseguição faz com que a igreja saia de Jerusalém. Até então estavam lá muito bem, falando ali para os judeus, pregando, convivendo na igreja. Mas aqui a igreja tem que começar a sair. Então sai de Jerusalém, vai para a Judéia, província maior, Samaria. E nós podemos dizer que a nossa Jerusalém sai da sua casa, né? Vai para mais adiante, vai à Judéia, vai um pouco mais adiante, vai para Samaria, vai para os excluídos, até os confins da terra. E hoje nós estamos aqui porque a igreja teve coragem de sair de Jerusalém e chegar aos confins da terra. Por isso que hoje nós temos a oportunidade de conhecer a palavra de Deus. Então, é o primeiro mártir da igreja. Nós vamos ver nele uma vida exemplar, palavras irrefutáveis. As pessoas olhavam para Estevão e diziam: mas não pode, ele tem a semelhança do anjo. Não pode, como é que pode ser esse homem dessa maneira? Está falando firme, cheio do Espírito Santo, unção e graça. Mesmo ali os seus acusadores não tinham mais o que falar. Bom, o acusador, quando não tem o que acusar, aí ele grita, aí ele tapa os ouvidos, aí ele vai espernear, fazer o que ele quiser. Mas quando não tem o que acusar, e a palavra do Senhor diz que nós temos um acusador, um adversário. E a nossa luta não é contra carne nem sangue, não é contra o irmão Joãozinho, não é contra
replicar a misericórdia, assim como Estevão. Pode passar no próximo slide. O testemunho de Estevão, pode passar adiante. Nós vamos ver que Estevão aqui é usado por Deus, e quando alguém é usado por Deus, e aqui nós vamos ver dentro da lição, causa o que? Grande inveja e oposição. Passa adiante. Aonde que nós vamos ver aqui? Nós vamos ver que Estevão, cheio de fé, ele está lá no mesmo capítulo 6, versículos 8 a 10, e Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo, e isso causou o que, irmãos? Uma grande inveja, uma grande oposição, porque aqueles judeus que estavam lá no templo, que viviam pelo templo, que estavam numa falsa religiosidade, que iam lá servir a Deus, e tinham aquela oposição para o povo fiel ao Senhor, eles estavam vendo uma vida de religiosidade. E nós não temos que ver uma vida de religiosidade, nós temos que ver uma vida de transformação, uma vida constante de transformação. Eu tenho que trabalhar, o Senhor tem que ter liberdade para trabalhar minha vida, eu entender que eu preciso ser melhor do que ontem. Eu tenho que ser melhor do que eu não tenho que ser melhor do que o meu irmão. É nós que o Senhor precisa tratar. É a pessoa que eu vejo no espelho, a pessoa mais difícil que eu tenho que conviver na minha vida. Não é o outro, sou eu. Então nós vemos aqui Estevão pregando, e aí ele causa ali aqueles homens uma grande inveja, uma grande oposição, porque não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito com que falavam. E quando a pessoa está avivada, cheia do Espírito Santo, tem um testemunho de fé, é alguém que tem a graça de Deus, não tem, irmãos, pode falar, levanta para falar, e a pessoa muitas vezes pode até tentar resistir, mas não consegue. Por quê? Porque a unção e a graça do Senhor estão naquela vida. E nós temos que ser assim, irmãos. E quando nós levantar para falar, nós temos que ter graça, a unção do Espírito Santo, essa capacitação, buscar do Senhor essa sabedoria, procurar de Deus, para que quando o Senhor nos levante para falar, seja com graça e que ninguém possa resistir. Como eles não podiam resistir, eles começaram a causar problemas para Estevão. Nós vamos ver aqui também, pode passar o próximo, uma palavra aqui, que esse cheio de poder e de fé, ele tem essa expressão no grego, que é o dínamos. O que é o dínamos? Ele significa um poder explosivo do Espírito Santo, tem uma conotação de dinamite dinâmica, ou seja, imagina um crente cheio de unção, ele é um dinamite nas portas do inferno, né? Ele é um dinamite, ou seja, alguém que pode fazer algo extraordinário. Porque ele pode? Não, porque ele está cheio do Espírito Santo, está avivado. Ele vai sofrer ali grande oposição. Nós vamos ver que teve um uso de suborno, inclusive, e falsas testemunhas contra ele. Alguém poderia ler para nós ali a referência? Atos capítulo 6, do versículo 11 ao 15. Nós temos a participação dos irmãos esta manhã. Não subornaram os homens para que dissessem ouvir, proferir palavras de blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Excitaram ao povo os anciãos e os escribas que vestindo com ele, quando mataram, o levaram ao conselho. Apresentaram falsos testemunhos que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfêmias contra este santo lugar de Israel. Porque nós ouvimos dizer que esse Jesus de Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés deu. Então, todos que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram seu rosto como o rosto de um homem. Obrigada, pastor. Então, nós vemos aqui que ele prega na unção do Espírito Santo e as pessoas não têm como resistir. Como não tem como resistir, começa a se tornar falso testemunho, levando falso testemunho, e mesmo levantando falso testemunho, essa expressão, fixando os olhos nele, viram o rosto como de um anjo. É alguém cheio do Espírito Santo, é alguém que realmente tem uma vida como o Senhor. Eu tenho um testemunho pessoal, certa feita, isso na minha juventude, e nós íamos um culto na casa de uma irmã que morava bem na vila, assim, então a gente ia a pé e voltava de ônibus, que era longe. E naquele culto, pensa no culto da
glória, assim, que realmente os céus abertos, aquele culto, aquela igrejinha simples, naquela casinha de madeira, que nem pintada aquela casinha era. Eu tenho com muita nostalgia, muita saudade, muita recordação desse tempo de encontro com Deus. E naquele dia foi um dia assim, de recebimento de graça, de poder do Senhor. Foi o dia que o Senhor nos deu um dom de profecia pela primeira vez. Recebi o dom ali. E quando nós entramos no ônibus, e nós pegávamos o ônibus, ele parava quase no final da linha, tinham irmãos de outra igreja sentados atrás do ônibus. Quando eu entro no ônibus, nós sentamos junto com os irmãos, a irmã olha para mim e começou a chorar. Isso eu não consigo. O que aconteceu contigo? O teu rosto está brilhando. E aí aquela volta para casa quase que se transformou num outro culto. Porque eram os irmãos de outra igreja ali conosco, chorando, ali se enchendo da graça dentro do ônibus. Imagina, o que é a graça de Deus? Simplesmente, irmão, o que aconteceu contigo? O teu rosto está diferente. Então, a graça do Senhor faz a diferença. Alguém que tem a unção do Espírito Santo, alguém que é cheio do Espírito Santo, ele é diferente. As pessoas vão te olhar e vão dizer: que diferente essa pessoa aqui. Nada tira do sério. Levantou, alguém falou mal, disse isso, mas continua da mesma graça, está da mesma maneira. É alguém que está aqui com a autoridade do Senhor. Pois é, isso é a graça do Senhor. Isso é cheio, alguém cheio do Espírito Santo, como Estevão estava. Não podíamos suportar isso, né? Então, quando você não pode suportar alguém cheio do Espírito Santo, o que ele quer fazer? A única solução aqui dos líderes do templo e destes homens aqui que se levantaram contra ele era matá-lo. Não tinha outra opção. A fúria dos seus acusadores. Né? Então, o discurso de Estevão, nós vamos ver que resume a história do povo de Israel e sua apostasia confronta mesmo no coração dos líderes. Então, nós vamos ver aqui nesse versículo, capítulo 7, versículo 51 de Atos: homens de dura cerviz e circuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como vossos pais. Discurso duro. Olha o discurso duro. Assim como João Batista, né? Nós vemos aqui Estevão com um discurso duro. Homens de dura cerviz. Vocês aí que não se dobram perante o Senhor, que vocês acham isso, vocês têm essa postura incircuncisa do coração, vocês não têm coração transformado. Está falando para este povo aqui, vocês estão resistindo ao Espírito Santo, assim como os pais de vocês fizeram. Então, olha o discurso dele, um discurso duro. E ele se levanta para falar a respeito disso. Ele segue falando e segue profetizando, falando a palavra aqui, confrontando e denunciando também. E por causa disso, nós vamos ver lá no versículo 57 do capítulo 7, aliás, 54 do capítulo 7, e ouvindo eles isso, enfureceram-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Olha o tamanho daquele povo que estava ali se revoltando contra Estevão, e até aqui eles não podiam fazer nada, porque era um homem cheio do Espírito Santo e falava da parte de Deus. E confronta. A palavra do Senhor, irmãos, é confronto. Hoje, infelizmente, nós vamos ver, pode passar mais um. Nós vamos ver que, infelizmente, nós estamos caminhando por um período da teologia liberal. Nós passamos aqui na história a teologia da prosperidade, da libertação, e todas essas vêm agora, estão desembocando, vamos dizer assim, nessa teologia liberal, que é o politicamente correto. Não, tem que cuidar, é florzinha de Jesus, amadinha do Senhor. E aí chega a pessoa muitas vezes, como dizendo, está dando vitamina no pecado. E nós temos que falar a palavra do Senhor. Ela não tem que emendar, nem distorcer, nem torcer, nem resumir. A palavra é como ela é. Ela está ali. Então, hoje, infelizmente, existe uma tendência a tentar deixar a pessoa quanto mais confortável possível. Só que pessoa com vida confortável, ela vai mudar da igreja como ela muda de cardápio. Não satisfez meu ego, eu passo para a próxima. Porque o que faz a pessoa ser transformada é a pregação genuína da palavra de Deus, através da ação do Espírito Santo. Glória a Deus.
E só faz isso aquele que se levanta, assim como Estevão, alguém de boa reputação, cheio do Espírito Santo de graça, sabedoria do Senhor e avivado. Com o ministério de que realmente fale e não se cale à palavra do Senhor. Ele era um homem cheio do Espírito Santo, e nós vamos ver que lá no final, ele estando cheio do Espírito Santo. Atos, aqui, capítulo 7, versículos 55 e 56. Quem pode ler para nós? Atos 7, 55 e 56. Irmãos, olha só que visão gloriosa, né? Ele cheio do Espírito Santo, ali no seu momento de apedrejamento, de morte. Olha só que glória, irmãos. Eu fico imaginando, é a única vez na Bíblia que eu vejo o Senhor Jesus se levantando. Ele está de pé, se levantando para contemplar o seu servo. A fidelidade, quando um servo fiel acaba a sua carreira. Eu vejo Jesus se levantando, olha que visão gloriosa de Estevão. Vejo o Filho do Homem aqui, vê o Senhor, vê os céus abertos, o Filho do Homem que está em pé à direita de Deus. Jesus aqui se levantando para ver o seu servo, contemplando. Então a visão de Estevão, a visão que nós temos que ter dos céus, irmãos, tem que ser maior que a visão que nós temos da terra. Como isso, irmão? Eu tenho que viver na terra, mas com meu coração no céu. Eu tenho que viver nessa terra, mas com meu coração voltado para a glória. Eu tenho que saber que eu preciso mudar, porque eu sou peregrino na terra. Aqui não é o meu lar, eu estou só de passagem. Glória a Deus. E se eu entendo isso, eu entendo, como diz a palavra do Senhor, que a morte dos servos é preciosa, Senhor. A morte do fiel é preciosa para Deus. É preciosa para Deus chegar no final e dizer como o apóstolo Paulo: terminei, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Ser fiel ao Senhor. Então, se essa fidelidade que nós vemos Estevão até no final, pode passar próximo. Até o momento de morte, nós vemos a sua fidelidade com Deus, a violência dos seus acusadores. Pode passar. Gritavam em grande voz, tapavam os ouvidos, expulsavam da cidade. Então, quando eles não tiveram mais o que fazer, não podendo vencer Estevão nos argumentos, eles utilizaram as pedras. Quando alguém não tem o que falar de você, vai usar pedra, vai usar acusação falsa. Foi o que fizeram contra Estevão. Mas o importante é que Estevão, cheio do Espírito Santo, foi até o final com um coração perdoador. Senhor, não execute esse pecado. Porque ele tinha a visão da glória, ele tinha a visão do trono, ele tinha a visão do céu. Ele não estava preocupado com o que os outros vão dizer de mim. Não, ele estava preocupado com o que o Senhor pensa com respeito. Glória a Deus. Se nós nos preocupássemos mais da nossa vida, o que Deus pensa com respeito, Deus, o que o irmão está pensando de mim? E assim como diz ele mude, cuide do seu caráter, que o Senhor cuide da tua reputação. Aleluia. Quando você cuide da tua vida com Deus, o mais o Senhor cuide do teu bom testemunho. Glória a Deus. Se você tem vida com Deus, não precisa você ficar complicando nada, irmãos. Deus vai mostrar quem você é. Deus vai mostrar o teu testemunho. Vai falar muito mais alto que a palavra que você prega. Acredite, é verdade. O nosso testemunho prega muito mais do que as nossas palavras. Cuidado com o que você está pregando. Vamos passar? E inclusive que nós vemos a questão de Saulo, né? Que consentia na morte de Estevão. Alguns dizem inclusive que ele seria um dos líderes daquele movimento contra Estevão aqui. E que eu creio que inclusive essa morte de Estevão foi tão impactante para o apóstolo Paulo, acredito que tenha servido também no processo da sua salvação. Perdão no martírio. Nós vamos ver que ele não demonstrou um sentimento de ódio ou vingança, mas um coração perdoador. Lá no final, ele está demonstrando esse coração perdoador. Alguém que não teve ressentimento com aqueles irmãos, aí apedrejar ele, que nós vamos ver Atos 7, versículos 59 e 60, ele dizendo para o Senhor, apedrejaram Estevão, que dizia invocando Jesus,
né, e recebe o meu espírito e quando se de joelhos dizer, não lhe imputes esse pecado. Não põe na conta desse povo, Senhor, esse pecado que eles estão cometendo. Morreu perdoando seus acusadores. Isso é marca do coração cheio do Espírito Santo. O coração cheio do Espírito Santo não é aquele coração rancoroso, não é aquele coração assim, como é que dizia aquele quem me viu passar na prova e não me ajudou, quando vê você na quem viu passar na prova não me ajudou, quando vê você na bênção vai se arrepender. Né? Tem um hino cantado hoje com hino. Vai estar na plateia você no palco. Onde que nós vamos chamar para palco? Não, nós vamos chamar para servir. Nós vamos chamar para servir. Então é isso que nós temos que ter essa noção, não é um revanchismo. Ai, quem me viu na dificuldade agora vai me ver prosperando. Não, não, não. Isso não é coração cheio do Espírito Santo, não. Coração cheio do Espírito Santo é glória a Deus. O irmão está crescendo, glória a Deus. A irmã está crescendo, glória a Deus. Nós vamos empurrar para cima cada vez mais esse povo para glorificar o Senhor. Essa igreja para crescer. Eu tenho que me alegrar com a alegria do outro. Eu tenho que chorar porque ele chora. E isso é a importância, esse coração, esse perdão do martírio. Não tem a maior expressão que nós podemos dizer alguém que perdoou na hora da morte, perdoou aqueles que estavam ali matando. Estevão aqui, um coração cheio do Espírito Santo, é um coração que não tem espaço para sentimento de raiva, revanchismo. Pode passar o próximo. E nós vamos ver que avivamento também um momento de sofrimento. Então foram fiéis até a morte e não negaram o nome do Senhor. Hebreus, esse texto é muito lindo. O livro de Hebreus capítulo 11, versículos 33 ao 38. Eu sei, irmãos, que já estamos mais adiante no horário, mas ainda temos tempo. Quem pode ler para nós esse versículo aqui de Hebreus, capítulo 11, versículos 3 ao 38? Rapidamente, para nós não perdermos tempo. Esse texto, irmãos, nós temos dimensão do que é alguém servindo a Deus e sofrimento realmente pela obra de Deus. Pais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam o apagaram a força do fogo, escaparam da fila de paz, da fraqueza, tiraram forças, a batalha se expulsaram, puseram em fuga os exércitos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição seus mortos, foram torturados, não aceitando seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. Outros experimentaram escravos, açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos à cruz da espada, mandaram pedir de pele e ovelhas educadas, desamparados, aflitos e maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes, pelas covas e através das terras. Obrigada, pastor. Quando eu leio esse texto de Hebreus, eu realmente penso assim, eu não tenho nada. Não sofro nada. O que passaram essas pessoas cheias, que, como diz o texto ali, homens que não eram dignos de ter pisado esse mundo. Torturados, cerrados, então, tantas coisas que passaram em sofrimento e hoje, eu não vou mais na igreja porque eu não vou com esse mundo. Então, nós temos que ter a dimensão do que é sofrimento pela causa, né? O que é sofrer pelo Senhor. Sofrimento e morte dos apóstolos. Aqui eu tenho alguns desenhos. Dentro da história, aquilo quanto mais longe, mais difícil de nós provarmos essa existência, assim não há documentos escritos. Nós temos os pais da igreja, que são esses primeiros cristãos após a morte de João, que escreveram a respeito da morte desses apóstolos. Nós vamos ver que através deles chegou ao nosso conhecimento que o único apóstolo que não teve uma morte martirizada no final foi João, que morreu de morte natural. Porém, não significa que ele não tenha passado uma vida de sofrimento. Inclusive, nós vemos entre esses escritos que ele tenha sido lançado em um caldeirão de óleo fervente. E sabemos que ele foi também levado a Patmos, ficar lá. Ele não foi a passeio, nem estava lá sem fazer nada. Era uma ilha onde as pessoas trabalhavam de forma escrava e de uma forma terrível. Mas lá ele tem a visão gloriosa do Apocalipse. Ali o Senhor mostra para ele a revelação. Então nós vamos ver, nós temos Pedro que vai morrer crucificado durante a perseguição de Nero. Vai morrer, pede para morrer de cabeça para baixo, para não morrer igual ao seu Senhor. Nós vamos ver Paulo decapitado.
Nós vamos ver vários discípulos aqui mortos de outra maneira. Então nós vamos ter diversas maneiras. Os mártires da igreja, depois dos apóstolos, seguiram o martírio. Não pense que foi tudo refresquinho, não. Nós vamos ver Policarpo de Esmirna, que foi um discípulo de João, que era o bispo da igreja de Esmirna. Ele, com seus 86 anos, se eu não me engano, foi levado à fogueira. E quando viram que não conseguia, ele não morria na fogueira, lançaram uma estaca no seu peito para que ele morresse. Mas ele disse assim: toda a minha vida o Senhor sempre esteve comigo, eu não posso negar no último momento. Até o final ele foi fiel. Inácio da Antioquia também foi discípulo de João e cuidou aqui da igreja de Antioquia, foi lançado nas arenas. Nós vemos os mártires da igreja, volta um pouquinho para mim. Nós vemos os mártires da igreja aqui, as primeiras perseguições, principalmente agora deflagrada pelo Império Romano. O princípio de perseguição dos cristãos começa dos judeus, da parte dos judeus, e depois, nos anos 70, ele se intensifica por parte dos governantes aqui romanos. Então, a perseguição aos cristãos, então muitos cristãos nas arenas, sendo crucificados. No período de Nero ali, teve um tempo onde cristãos foram crucificados. Foi tanto que eles devastaram uma floresta próxima que havia em Roma, que não tinha mais onde botar fogo nos cristãos. Cristãos eram amarrados em árvores, botados fogo. Então foi assim, uma terrível período de mortandade que aconteceu. E eles iam fiéis para o seu martírio, eles iam marchando para a morte. Nós vamos ver, foi só no início, não, ao longo da história da igreja. Aqui no período da igreja da Idade Média, vamos dizer assim, John Hus era um monge aqui que, lendo a palavra do Senhor, ele descobriu verdades da palavra de Deus, começou a contestar, se tornou um apologista, um defensor da fé genuína, e por causa disso morreu na fogueira da Inquisição. Mas ele disse: daqui a 100 anos, e aqui o Hans significa assim, ganso, se eu não me engano, daqui a 100 anos vai surgir um cisne que esse vocês não podem matar. 100 anos depois da morte dele, Martinho Lutero fixa as 95 teses à porta da Catedral de Wittenberg. E nós temos o princípio da reforma. Então nós vemos aqui William Tyndale, que traduziu a Bíblia aqui para o inglês. Todos foram mortos. Aqui foram mortos na Inquisição. Nós vemos aqui, muitos foram queimados na fogueira. Eu não trouxe imagens do que eram os instrumentos de tortura na Idade Média para não causar um mal-estar. Porque era horrível, que as pessoas eram despedaçadas e não negavam o nome do Senhor. E a gente bate o dedinho na ponta do banco e já está muitas vezes reclamando com Deus. Aqui temos uma história importante. Essa história aqui que eu quis trazer para vocês, nós vamos ver essa aqui, Elizabeth Elliot. Então ela era casada com o Jim Elliot. Ali do meio deles, nós temos 5 missionários. Eles estavam fazendo missões no Equador, junto com os índios da tribo Alcas, que era uma tribo que não tinha abertura ainda, eles não tinham entrado. Eles tinham um avião, que eles desciam na região, eles estavam procurando um contato. E eles queriam pregar a palavra do Senhor, eles queriam ensinar a palavra de Deus. E esses 5 missionários, em um dia eles vão para uma viagem para tentar ter esse primeiro contato com esses índios. E esses índios, então, acabam matando todos os 5 missionários. Agora que começa a história realmente do amor e do perdão. A Elizabeth, acabou ali. Bom, a Elizabeth, ela está com um bebê ali na imagem. Ela tinha uma bebezinha de 9 meses nesse período, quando o marido dela foi assassinado. E sabe o que ela fez? Ela pegou a sua bebezinha de 9 meses, mas a Raquel, que era irmã do piloto da aeronave, e foram para dentro das tribos altas. Os altas não permitiam que ninguém entrasse naquelas tribos. E aquela mulher, um bebezinho no colo, e mais outra mulher, 2 mulheres e um bebê, entraram na tribo dos altas. Sabe o que fez com que aqueles altas aceitassem aquelas mulheres ali, pregando a palavra de Deus, e elas foram para lá e ensinaram a palavra? Elizabeth era tipo uma mulher extraordinária, usada por Deus naquele lugar. Eles não conseguiam entender como é que elas conseguiam perdoar aqueles que haviam assassinado os seus amados. Como que elas perdoaram aqueles que assassinaram os seus maridos, seus amados, a sua família. E ela entra com um bebezinho de 9 meses no meio da tribo. Olha só que
Deus extraordinário. E às vezes a gente fica pensando em muitas questões, como que ela teve essa coragem de chegar lá, como que Deus colocou essa mulher lá dentro, um bebezinho na tribo de Índio que matou o seu marido, que aqueles missionários foram mortos, porque ela demonstrou o amor. Isso fez com que aquela tribo se convertesse, inclusive um daqueles que assassinaram seu marido depois, com o passar do ano, se tornou pastor e batizou a sua filha nas águas. Então a gente percebe quão grande é o coração perdoador quando alguém realmente tem essa noção do que é servir a Deus, do que é ter um coração perdoador, do que é buscar o Senhor e do que é a perseguição. Pena que terminou a bateria ali, mas o último slide estava no final, ia mostrar o vídeo da igreja perseguida. Nós temos no mapa geográfico que nós delimitamos de janela 1040, que são aquelas que no globo demonstram os países onde há maior perseguição do cristianismo. Pasmem, irmãos, os missionários, a grande maioria de missionários não é enviada para a janela 1040. A grande maioria de missionários nem consegue chegar lá. A grande maioria da igreja é perseguida, essas pessoas são perseguidas. É verdade. Então precisa, irmãos, nós orarmos, porque a palavra só chega lá. E às vezes a gente até pensa assim, eu estou sofrendo, eu estou passando dificuldade. Quando nós lemos a história, eu não gosto dessa expressão, mas é uma realidade. Heróis da fé, muitos que sofreram pelo Evangelho, pessoas que foram lançadas na prisão, como John Bunyan, por pregar a palavra, pessoas que serviram ao Senhor com fidelidade, que a sua vida foi servir a Deus, e que não foi nada fácil. Quando nós falamos de Daniel Berg, do Narving, a gente fala assim dos pioneiros, mas não sabe o trabalho que eles passaram no início da igreja. Para nós estar hoje sentados nesses bancos, muitos irmãos pioneiros, muitas famílias que serviram ao Senhor, muitas pessoas iletradas, trabalharam para hoje a gente estar aqui. Muitos sofreram e tiveram a sua vida doadas pela palavra de Deus. Amém. E assim como Estevão foram fiéis. E nós precisamos ser fiéis ao Senhor. Amém. Buscar a Ele. Glória. E sermos avivados, porque até na perseguição produz avivamento. Você já percebeu que quanto mais você luta, mais você ora? Senhor, precisa de luta para orar. Tem gente que precisa de luta para orar. Mas quanto mais você luta, mais você ora, mais você geme, mais você busca, mais perto do Senhor você está. Então, na perseguição, produz avivamento. Na perseguição, o crente pode ser cheio do Espírito Santo. Na perseguição, você pode estar sendo acusado, você pode estar sendo, como estamos aqui, enfrentando todo e qualquer tipo de oposição. Mas alguém que é cheio do Espírito Santo, alguém que é cheio de graça, alguém que é cheio de unção, permanece com o coração perdoador, se levanta para defender a palavra e as verdades do Evangelho. Então, isso é muito importante, irmãos. E quando nós estamos falando, Senhor, aviva a tua obra, alguém lembra daquele hino da Maralina? Oh, meu Deus, reaviva a tua igreja de novo, faz a chama arder neste povo, como foram os primeiros cristãos. Alguém tem ideia como foram os primeiros cristãos? Sou eu, o amor com a gente dia. Alguém tem ideia como foram os primeiros cristãos e dar a sua vida por amor ao Evangelho? Morrer perdoando? Sou eu, o amor com a gente. Cheio do Espírito Santo? Tendo que dizer, eu sou a semente do sangue. Realmente os escritores dizem que nós somos a semente, porque cada gota de sangue caía desses cristãos que davam a sua vida por Cristo. Era como se semente brotasse, mais semente brotava. Perseguia cristão aqui, crescia a obra lá. Perseguição não para a igreja, irmãos. Acomodação sim, mas a perseguição não. Amém. Então muitas vezes é perseguição. Até na perseguição é um momento de nós estarmos avivados, sermos cheios do Espírito do Senhor. Assim como Estevão, alguém que ninguém pode resistir. Porque alguém cheio do Espírito Santo, não há quem possa resistir. Alguém cheio de graça, não há quem possa resistir. Não há quem possa resistir um crente avivado. E um crente avivado, ele